Olá, meus queridos alunos do 7º ano, estamos aqui hoje para retomar as nossas atividades, ainda de uma forma remota, mas estamos aí firmes e fortes e vamos prosseguir dentro desse contexto todo ainda, dentro dessa pandemia, né? Nós vimos nos nossos últimos encontros, há algum tempo atrás, a formação dos estados modernos, né? Nós falamos sobre a formação do estado português, aonde lá o senhor Fernão ganhou terra, uma princesa, e acabou organizando, lutou na Guerra da Reconquista. Resumindo, Portugal se fez lá no século XII para o século XIII, Portugal já era uma nação independente, estado independente. E hoje nós vamos falar sobre a formação do estado moderno francês. A França sempre teve uma arqui-inimiga que foi o seu calcanhar de Aquiles por muito tempo, chamada Inglaterra, e esses dois países, né, nesse período ainda não eram países, mas eram territórios, eles brigavam muito e se embrenharam em um conflito que ficou conhecido como a Guerra dos 100 Anos, né, Inglaterra e França. A França saiu vencedora, graças à presença de pessoas importantes no governo, que seria como se fosse hoje o primeiro-ministro, né? Então, como Boris Johnson é para a Rainha Elizabeth, nesse caso aqui, o cardeal Richelieu era para o senhor Luís XIII. E teve Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, teve muito Luís na história francesa. Bom, então, como a professora falou, cardeal já dá para associar o quê? Que a Igreja Católica tinha uma influência muito grande dentro do governo francês, né? A França foi considerada por muito tempo uma das nações mais católicas do mundo e por esse motivo, então, tudo que era contra a Igreja Católica era perseguido, como é o caso dos huguenotes. Quem eram mesmo os huguenotes? A Pro vai deixar aí para que vocês pesquisem, né? Quem foram essas pessoas, né? Por que eles foram perseguidos pelos católicos, certo? Então, dessa forma, então, os huguenotes, né, eles acabaram sendo apoiados por outros países para que eles fizessem um confronto contra o governo francês. Esse aqui, então, é o cardeal Richelieu, a eminência vermelha, né? Vocês assistiram Os Três Mosqueteiros? Não acredito, gente. Lá nos Três Mosqueteiros, então, a gente vê a presença e a influência do cardeal Richelieu. O cardeal Richelieu, então, rico, representante da igreja, tinha castelo, tinha terra, tinha riqueza, tão quanto o rei francês. Por que será, hein? Mas não vou responder agora isso. Então, o cardeal Richelieu consegue organizar o Estado francês, principalmente contra os huguenotes ou contra os protestantes, né? E nesse contexto, então, a França se envolve em mais uma guerra que ficou conhecida como a Guerra dos 30 Anos, né? E essa Guerra dos 30 Anos foi contra um povo que vivia no Sacro Império Romano Germânico, ou Cirge, ou Alemanha, né? Que eram os Habsburg. E quem eram os Habsburg? Aqui a Pro colocou aí, né? Então, era onde que hoje é a Áustria, uma família muito rica, muito influente aí, e ele queria então enfraquecer o Cirge e começa então a lutar para que ele dominasse toda aquela região, né? No entanto, o cardeal Richelieu, ele gasta muito, porque ele gosta de muito luxo, e além de toda guerra é muito cara, né? A Pro já falou isso para vocês. Então, ele elevou os impostos, porque alguém tinha que pagar a conta. É claro, como nós já sabemos, o povo sempre paga conta. Então, os impostos foram elevados e dessa forma, então, o povo francês ficou cada vez mais pobre. Como o cardeal Richelieu não ia viver para sempre, ele morreu e quem assumiu ele foi o cardeal Mazzarino, né?
e ele então assume o posto já no governo de Luís XIV. Luís XIV então foi o cara, conhecido como o Rei Sol, que brilha, o cara tão importante. Ele se achava a própria França, né? Muitas pompas, muitos espelhos, muito glamour. Então, Luís XIV veio marcar então a história dos reis franceses. Olha só, o Estado sou eu, a França sou eu sou o cara, né? E um dos feitos foi a construção do Palácio de Versalhes, né? Ele começa a construção desse palácio que hoje é um símbolo, né, da nobreza, do glamour na França. Então, se você vai na França, você passa lá. Além de tudo, no Palácio de Versalhes foram assinados inúmeros tratados na história da humanidade. Então, ele é muito famoso, esse lugar, né? Então, abrigava a nobreza palaciana, seus auxiliares, muita festa, muito glamour, porque Luís XIV, ele era o cara. Então a professora deixa aqui esse vídeo onde mostra como foi construído o Palácio de Versalhes, tá bom? Então deem uma olhadinha, tá? Nessa construção. Só sei que é muito lindo, gente, muito lindo mesmo, né? Esse aqui é o cara. Talvez ele não seja tão bonito assim, mas ele se achava o cara. Esse então é Luís XIV, né? E nessa época o rei tinha um poder, né? Que eles achavam que o poder emanava de Deus, que o rei era o representante de Deus na terra, que o rei era santo, onde o rei passava e se ele relasse em alguém, essa pessoa era abençoada por causa daqueles filósofos, Bossuet, que nós já vimos, né? Jean-Jacques Rousseau, Bossuet, Bosquet, esse povo todo que a gente já viu lá, aqueles filósofos iluministas, que falavam que o poder da terra era emanado dos céus. Então, se você tinha poder na terra, você era um representante de Deus na terra. E o rei tinha esse direito divino, né, dado por Deus para governar e fazer o que ele quisesse. Era isso que era pregado na Europa naquela época. Então, eles faziam muitas coisas, muitas coisas. E como ele era representante de Deus na terra, a população muitas vezes abaixava a cabeça e se curvava para todo o poder que o rei tinha nessa época. Então, né? Então a nossa aula fica por aqui hoje, né? Então a Inglaterra a gente vê na nossa próxima aula, que a gente vai conhecer o Senhor Henrique, né? Senhor Henrique, o cara das 7 mulheres, né? Então por hoje, beijo para vocês, tchau!